Olá, aluno do curso Licenciatura em Educação do Campo, tudo bem? Preparamos um tutorial para ajudá-los e auxiliá-los na tarefa do movimento 3, que é sobre a construção da fanfiction em grupo. Primeiramente, então, a gente entra na página do nosso eixo, Linguagem Escola 1, nos dirigimos ao movimento 3, Linguagem Criativa Fanfiction, e clicamos então no espaço Construção Colaborativa Fanfiction, que se trata de uma ferramenta chamada Wiki, na qual nós vamos então aprender a trabalhar e como nos movimentarmos dentro dela. Então, para começarmos a nossa atividade, nós clicamos nesse espaço e vamos ser direcionados a essa outra página, no qual consta aqui um pequeno texto falando sobre como você se localiza dentro do seu grupo e pedindo que leiam com toda a atenção as orientações que já estão disponíveis no conteúdo do movimento. Observem que aqui nessa linha nós temos primeiramente o Polo Ilha Negra, depois o de Livramento, São José do Norte na sequência e por último Sobradinho. Os grupos já foram pré-definidos, juntamente com a obra que decidiram trabalhar a fanfiction no encontro presencial que vocês tiveram. Portanto, eu venho então no meu polo, acho o meu nome, que eu faço parte do grupo 1, 2, 3 ou grupo 4. Achando o meu nome, eu vou clicar no meu polo. Observe então que todos os grupos têm acesso para que a gente clique nele. Nesse caso, nós vamos ensinar vocês a trabalharem nesse espaço aqui, que foi criado pelas professoras do eixo. No caso de vocês, vocês vão clicar onde é o grupo de vocês. Então, este é o meu grupo e é aqui que eu vou clicar. Clicando, eu fui dirigida a essa página. Observem que aqui já tem o começo da nossa fanfiction. Como então eu dou a minha contribuição? Como eu vou então trabalhar dentro desse espaço? Clicando em editar. Eu clico em editar, vou ser direcionado a esta página. Observem que ela é pequena, fica ruim para trabalhar. Eu clico então aqui e me ampliou o meu espaço. Muito bem. Aqui está a contribuição dos meus colegas. Eu leio para dar sequência a fanfiction. Lendo então a contribuição, eu vou construir a minha fanfiction. Como eu faço isso? Eu tenho duas formas de trabalhar dentro desse espaço. Primeira, eu escrevo meu texto diretamente aqui dentro. Escrita a minha contribuição, claro que aqui eu fiz somente uma linha, a contribuição de vocês deve ser maior, em torno de um parágrafo. Findando a minha contribuição, eu coloco ao final dela o meu nome por completo. Está pronta a minha contribuição. Notem que o tamanho de letra não corresponde ao tamanho correto que está as demais. Como eu formato? Eu marco, venho no tipo de fonte e seleciono o Arial, que é o padrão, que toda postagem então aqui deve ser Arial, e o meu tamanho de fonte, que toda ela é 14.4. Ok. Está aqui então letra correta e tamanho de fonte correto. Eu ainda tenho a possibilidade de deixar meu texto alinhado, marcando ele, clicando com o mouse do lado direito, botão direito, vou em alinhamento e justifico o meu texto. Está pronta a minha contribuição. Eu tenho então também uma outra forma de contribuir aqui dentro do espaço, ou seja, eu não quero escrever diretamente aqui. Por que eu não quero escrever diretamente aqui?
porque eu posso cometer alguns desvios de escrita e neste espaço eu não tenho um recurso que, por exemplo, o Word me dá. O Word me dá um recurso quando eu estou escrevendo, ele marca alguns problemas de escrita, como acentuação, algum desvio de construção, enfim, alguma questão linguística como essa, por exemplo. Os primeiros raios seriam, então, os primeiros raios. Sensação que andava em círculo. Sensação de que andavam em círculos. Dentro desse espaço aqui, da Wiki, eu não tenho esse corretor. Desta forma, eu tenho essa outra possibilidade, que é escrever o meu texto num arquivo Word e copiá-lo para dentro do espaço do Wiki. Como eu faço isso? Eu marco o meu texto, dou Ctrl C, retorno ao meu espaço e dou Ctrl V. Colei o meu texto. Formato ele, usando fonte Arial, tamanho 4, clico com o direito do mouse, vou em alinhamento e justifico o meu texto. Está aqui o meu texto, não esqueço de colocar o meu nome no final, para identificar então a minha produção. Temos então duas possibilidades. Ou escrevo diretamente na página, ou faço num arquivo, copio e colo. Pronta a minha contribuição, pronto o meu texto, diminuo a tela e, importante, salvo o meu trabalho. Se eu não salvar o meu trabalho está perdido e eu terei que refazê-lo novamente. Salvo ele e sou direcionada à primeira página, na qual consta o meu texto. Mesmo assim, eu leio ele novamente e encontro algum problema, ou algo que eu queria acrescentar, algo que eu gostaria de retirar, enfim, alterá-lo. Como eu faço isso? Retorno em editar, amplio a minha página, vou na minha escrita e faço a devida alteração. Como aqui, por exemplo, as dores do corpo estavam aumentando. Eu detectei lá que eu tinha cometido um desvio na escrita. Não é corpo, é corpo. Muito bem. Corrigi, fiz a alteração, está ok, processo todo novamente. Diminuo a página e salvo a minha alteração. E está aqui, então, o meu texto. Quero retornar para a página dos grupos. Clico em Construção Colaborativa Fanfiction e estou na página de todos os grupos. Agora vamos destacar uma questão. Vamos entrar de novo no nosso espaço. Vamos em editar. E vamos abrir o nosso espaço de edição. Por quê? Porque recebemos a seguinte mensagem. Alguém está editando esta página exatamente agora. Tente editá-la em alguns minutos. O que ocorre? Como se trata de um trabalho colaborativo, um trabalho em grupo, participativo, no qual a página é a mesma e o texto está sendo editado pelos componentes do grupo, para que não ocorra uma sobreposição de uma escrita sobre a outra, quando tiver um integrante do grupo trabalhando dentro do espaço, automaticamente será bloqueado para que outro membro do grupo entre. Dessa forma, você vai ter que aguardar alguns instantes, aguardar que esse outro integrante termine o seu trabalho dentro do espaço para que você tenha acesso a ele. Então, você aguarda algum tempo, retorna para a construção colaborativa e fica esperando.
Dado o meu determinado tempo, eu ingresso e vejo então se o espaço está liberado para que eu possa fazer o meu trabalho. Ok, o espaço liberou. Eu amplio e notem que eu havia escrito este parágrafo aqui, no qual consta o meu nome, e apareceu então este outro aqui, que foi construído por outro membro do meu grupo, que deu sequência, então, à fanfiction, que foi a Adriane. Outra questão que gostaríamos de chamar a atenção é a seguinte: por se tratar de um espaço no qual todos estão escrevendo, todos têm acesso para editar o texto na íntegra. Ou seja, eu tenho possibilidade de alterar o texto da Adriane, não só o meu, como de todos os outros integrantes. Todavia, eu não devo fazer isso. O único texto que eu sou autorizado a modificar, dar uma pequena alteração, fazer uma pequena correção, é no meu texto, na minha construção textual. Na do meu colega, mesmo que eu detecte que há algum desvio de escrita, algum problema de construção, uma falta de acentuação, eu não devo modificá-lo, eu não devo alterá-lo, enfim, eu não devo mexer no texto que não seja o meu texto. Como aqui, por exemplo, observe que a Adriane não colocou o final do parênteses. O seu nome não está entre parênteses. Eu devo fazer isso? Não, não devo fazer isso. Essa é a construção da Adriane, a minha colega, portanto, fica assim. Caso ocorra de eu alterar sem querer ou deletar por engano algo que não seja meu, como isso, por exemplo, eu retorno aqui e deixo como estava. Outra questão que é importante levantar. Por se tratar de um texto que é sequencial, se eu já tenho várias contribuições após a minha, vamos imaginar que aqui outros colegas já contribuíram com a história, eu não posso retornar na minha contribuição anterior e alterar a minha escrita. Eu posso fazer algumas pequenas correções, como aqui, por exemplo, a noite findava. Não é findava, é findava. Esse tipo de correção eu posso fazer na minha escrita. No entanto, eu não posso mudar a história. Eu não posso alterá-la. Eu não posso colocar dados a mais ou retirar alguns dados. Por quê? Como é uma história em sequência, automaticamente o meu colega de grupo que deu prosseguimento a partir do que eu escrevi anterior, ele se baseou pelo que está presente. Portanto, eu não posso alterar aquilo que eu já coloquei. Está colocado, está colocado. Eu já fiz a minha correção anteriormente, quando eu editei, eu incluí alguma coisa, retirei alguma coisa. Mas, depois disso, vindo as contribuições dos meus colegas, eu não posso mais mudar. Porque se eu alterar alguma coisa, eu corro o risco de deixar a sequência da história incoerente ou com algum problema de entendimento. Ok até aqui? Muito bem. Vamos ver agora outra possibilidade que essa ferramenta nos dá, que é de inserir alguma imagem. A nossa fanfiction pode ter contribuição de imagem, contribuição de um desenho, algo diferente que não seja somente palavras. Como eu insiro, então, essa imagem? Eu vou nesse ícone, inserir, editar imagem, clico nele, encontro a imagem que eu desejo, vou em escolher arquivos, localizo aquela imagem que eu gostaria de colocar, coloco o nome para o meu arquivo e clico em enviar este arquivo.
depois em inserir. E está aqui o meu arquivo. Meu arquivo ficou no local errado. Então vamos arrumá-lo. Está aqui então a minha imagem. Quero aumentá-la. Quero centralizá-la. Enfim, inserir a imagem e formato ela da forma que eu julgar mais adequado. Feito isso, salvo, nunca esquecer de salvar. E está aqui a minha imagem. Achei que ela não ficou bem, achei que ela deveria ser posta ao lado esquerdo. Novamente, entramos, fizemos então a nossa alteração. Diminuímos ela um pouco, arrastamos, ok, é assim que eu quero que fique a minha imagem. Salvo. Está aqui a minha imagem. Temos mais outra questão para levantarmos aqui, que é importante. Eu vou editar o meu texto, eu vou colocar a minha contribuição. E caso ocorra de não me abrir a tela, porque há um outro colega trabalhando, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que eu entrei no espaço anterior, eu vi a contribuição que o meu colega do grupo deu, anterior, aqui vai ser a minha, leio e vou dar sequência, então, na história. Só que no momento que eu estou escrevendo, se eu escolher escrever, por exemplo, em um outro arquivo para depois copiar e colar, enquanto eu estou escrevendo, eu saí do espaço. Eu liberei o espaço, estou escrevendo a minha história para depois, então, entrar novamente e colá-la dentro do espaço colaborativo. O que pode ocorrer? Que no momento que eu for colocar a minha contribuição, o espaço está ocupado por um outro colega. E esse outro colega é que está dando sequência à anterior, a mesma que eu havia lido e que eu estava dando a sequência. Dessa forma, provavelmente ficarão duas sequências que fazem parte da mesma e pode ocorrer alguma incoerência. Para que não aconteça isso, a nossa sugestão é de que, no momento que você for fazer a sua contribuição, você entre no espaço normal, da forma que lhe dissemos, leia a fanfiction, ou se você já vem seguindo ela, você sabe como está se desenvolvendo a história, você lê a última contribuição do seu colega e mantenha-se dentro da página. Se você não quer escrever diretamente nela, se você quer fazer então o seu texto no Word, não saia da página. Fique dentro da página. Por quê? Porque se você ficar dentro dessa página, você automaticamente está bloqueando que um outro colega entre e que um outro colega coloque o seu texto, né, o texto desse seu colega anterior ao seu. Muito bem. Você tranca a página, você bloqueia a página para um outro integrante do grupo. Escreva, se você preferir, escreva o seu texto no Word, faça as suas correções, copie e cole. Ou então, você faça diretamente dentro do espaço, faça as suas correções, revise o seu texto e salve. Ok?
Então não saia de dentro desse espaço, que é para você garantir, então, que você está dando sequência à colocação anterior de fato e que nenhum outro colega do grupo vai surgir com a sequência. Então o que vai ocorrer com o colega seguinte? O colega seguinte só vai poder entrar quando você liberar o espaço. Ele vai ver a sua contribuição, vai fazer a mesma coisa que você fez e dará sequência a partir da contribuição que você fez. Ele também trancará o espaço, trabalhará dessa forma e segue a fanfiction. E dessa forma não ocorre nenhuma sobreposição de texto entre os participantes. Salvamos, voltamos para a nossa página principal aqui, Construção Colaborativa Fanfiction, e podemos visitar um outro grupo, se a obra nos chama a atenção, se nos interessa saber o que estão desenvolvendo, podemos visitar um outro grupo, clicamos, lemos o trabalho, lemos a fanfiction desse grupo, no entanto não faremos mais nada, porque esse não é o nosso grupo. Nós não intercedemos, nós não escrevemos, simplesmente nós somos leitores do desenvolvimento desse trabalho. Certo? Podemos visitar a fanfiction dos nossos outros colegas. Voltamos para a nossa página principal, encerrando a nossa atividade. Enfim. Esses então são os procedimentos e as orientações que nós preparamos para vocês, para auxiliar durante essa atividade do movimento 3. Caso ainda fique alguma dúvida no decorrer do desenvolvimento da atividade, algum problema que possa surgir, você poste no fórum de dúvidas do movimento, que estará aberto, e os professores, assim que possível, atenderão e responderão a essas dúvidas. Esperamos que esse tutorial tenha ajudado a todos e que todos tenham um excelente movimento e uma excelente construção de fanfiction. Abraços!